Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. 11h04. Bom dia. Hoje é dia 19 de agosto de 2019. Nós vamos juntos até o meio-dia com Conexão Prudente, que está começando agora. E no programa de hoje vamos trazer as informações. Prédio do DR será sede de unidade integrada do Estado. Economia opera abaixo da capacidade em todo o Brasil, aponta Banco Central. Caixa e Banco do Brasil começam o pagamento do PIS/PASEP. Presidente do Senado age contra a publicidade de gastos. Falta de coleta de esgoto para quase metade da população brasileira. Isso é um problema seríssimo. Consultoria do Senado, indicação de Eduardo Bolsonaro é nepotismo. Bolsonaro ameniza discurso sobre troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você está conectado aqui no Conexão Prudente, programa que é apresentado aqui de segunda a sexta pelo Bruno Maluli e tem sempre a participação do Divaldo Cerezini. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Joilton. Bom dia, ouvintes. Hoje temos excelentes notícias aí, hein, Joilton? Graninha no bolso do povo. Que bom, PIS/PASEP, né? Só que tem que ter cuidado com a armadilha, viu, Divaldo? Porque tem pessoas que se sacar o dinheiro vai ter prejuízo lá na frente. Então o certo é consultar um especialista. Eu sei, a Rádio Prudente tem trazido aqui várias informações, que é um bom dinheirinho, R$500 é. Mas a informação que nós temos é que quase que 80% dos trabalhadores é o dinheiro que ele tem na conta para sacar uma vez por ano, né? Que coisa, hein? Então tem pegadinha também, vamos? Tem pegadinha. Bom dia, Jonatas Caetano, tudo bem, Jonatas? Muito bom dia, Joilton Carlos, um abraço para você, bom dia, Divaldo Cerezini, bom dia aos ouvintes, mais uma vez estamos aí, segundou o Joilton Carlos. Maravilha, também está conosco aqui a Bia, né? A Bia que está sempre na retaguarda, na produção aqui do programa. Você pode entrar em contato conosco nas redes sociais. O Divaldo vai passar para você todos os nossos endereços aqui das redes sociais para que você possa ficar conectado com a gente. Seu comentário por texto ou áudio pode ser enviado pelo WhatsApp 18 996333398, 18 996333398 ou então pelo facebook.com/prudenteam. Bom, hoje tem sessão da Câmara, aqui na Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, em boa parte das câmaras de vereadores aqui da nossa região. Tem câmaras de vereadores que só se reúnem 2 vezes por mês, algumas cidades aqui da nossa região, mesmo porque não tem matéria para ser discutida toda semana. Aqui em Presidente Prudente as sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, no cruzamento da Avenida Coronel Marcondes com a Washington Luiz, e as pessoas inclusive podem acompanhar pelas redes sociais. E se você não tiver oportunidade, o Jonatas Caetano, sempre na terça-feira, traz tudo o que aconteceu na sessão. Por enquanto, Divaldo, nós não recebemos a pauta. O Michael Morano, que é jornalista, um jornalista, diga-se de passagem, é muito bom no que faz. Ele, infelizmente, teve problemas técnicos e não conseguiu passar a tempo a pauta da sessão da Câmara de hoje. Mas não tem nenhum projeto polêmico para ser discutido, pelo menos nessa sessão. Olha, Joilton, é aquela coisa, quando o STF entra em férias, a gente fica calmo, né? Eu digo, a gente fica tranquilo. Eu digo que se for para a Câmara de Prudente aprovar uns projetos que nós vimos aqui, como comentamos na semana passada, dia do cão, dia do triciclista, é melhor não ter mesmo a sessão, então, né? Ter moção de aplauso para o Serginho Gluz. Brigar por causa de nome de rotatória, né? Então é melhor não ter mesmo. No caso de dar nome às ruas, às rotatórias, tudo bem, mas brigar por causa disso... Divaldo, não sei se você sabe, lá na Câmara e também na Prefeitura tem uma lista de ruas, logradouros, praças, enfim, que pode ser dado nome. Então o prefeito tem uma prerrogativa lá de dar o nome a alguns da lista, e os vereadores também têm lá uma quantia e tudo. Então
Daí tem lá, por exemplo, o vereador Divaldo Cerezini. Jesus. Deseja coisa boa pra mim, pô, deseja isso aí. Então tem lá na lista, lá tem a rua tal, do bairro Bia Cielo, né? Aiello. Então lá do bairro lá, então tem as ruas. Então se você tem uma rua, eu tenho outra, o Jonatas tem outra rua lá. Daí você já marca um xizinho que você tem interesse de homenagear alguém com aquela rua. E é assim que funciona lá na Câmara. Tem essa lista que corre lá na assessoria da Câmara de Presidente Prudente, tem na Prefeitura também. E os vereadores sabem disso. Então, no momento em que um vereador já marcou o X ali, o outro não pode mexer. É assim que funciona. Só que o Geraldo da Padaria e a Dona Elza do Gás acabaram entrando num entreveiro na semana passada por causa... retrasada, mesmo porque o que discutia não era dar o nome apenas, mas se era rotatório ou não. Ali eu entendo que a briga ali era por conta de território, né? Essa é a minha opinião, todo mundo é livre para discordar dela. Mas eu entendo que algumas coisas precisam de nome mesmo, Joilton. As ruas precisam de nome, as praças também precisam de nome, afinal nós temos mais de uma praça nos bairros, né? Em geral nós temos mais de uma praça nos bairros. Agora, tem coisa que não precisa de nome, e rotatória, na minha opinião, é uma delas. Ninguém dá a rotatória Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, como era o caso da briga aí, como referência para nada. O fórum da cidade é o fórum da cidade. Não é o posto de saúde do Jardim Brasília, é o posto de saúde do Jardim Brasília. Não é o posto de saúde fulano de tal, que ninguém vai saber onde fica. Então o que eu vejo é uma preocupação enorme em dar nome para as coisas, e isso eu não estou fazendo uma crítica específica à Câmara Municipal de Presidente Prudente, porque isso se repete no Brasil inteiro e também se repete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá? Então a gente tem que ter os nossos legisladores voltados para coisa que realmente gera impacto na vida das pessoas. Data comemorativa e homenagem, e principalmente nomeação de logradouros, não é algo que geralmente gera impacto na vida das pessoas. Nós deixamos a sugestão na semana passada para o vereador Demerson, que é o presidente da Câmara, e na semana retrasada, me desculpe, e nós também já tínhamos apresentado isso daí para alguns vereadores lá na Câmara, e eu assumo o compromisso de retomar esse trabalho, de sensibilizar os vereadores para criarem uma plenária virtual e parar de ficar ocupando o tempo do contribuinte que vai lá na sessão ver e discutir isso daí virtualmente. Então vai lá, coloca lá o assunto, todo mundo vota pela internet e aí não toma o assunto da sessão ordinária da segunda-feira com isso daí. O outro assunto também que precisa acabar com essa possibilidade, embora nós não tenhamos notícia recente de ter existido, mas é a possibilidade de ter sessão secreta. Isso é inadmissível. O regimento da Câmara permite e isso tem que acabar. Então nós também naquela proposta para o vereador Demerson, o presidente da Câmara, nós colocamos também essa sugestão. Então fica a sugestão, vou conversar assumo o compromisso de conversar com os vereadores para acabar com isso daí. Assim acaba pelo menos a briga pública ali, acaba, né? Eles vão brigar lá na sessão virtual. O que tem que ter, Divaldo, é a transparência por parte dos legisladores, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, do voto ser aberto para que a população possa saber como que está votando o seu representante, de que maneira que ele está, ele é contra, a favor, por que ele é contra, por que ele é a favor, não é? E não é só votar contra ou só votar a favor, mas tem que ter uma justificativa para o voto. Então, para que a pessoa possa mostrar para os seus eleitores, principalmente aqueles que votaram naquele que foi eleito, que está lá representando a população, mostrar para ele e para a população de uma forma geral, qual que é a forma como ele está representando a população. Porque tem vereadores por aí espalhados pelo Brasil afora que não sabem sequer o regimento interno da Câmara Municipal. Aqui em Presidente Prudente também tem isso. Eu duvido que os 13 vereadores, todos os vereadores saibam o regimento interno. São poucos os vereadores que conhecem o regimento interno da Câmara. São poucos os vereadores que conhecem a Constituição do município. São poucos. A gente tem que, infelizmente, nós temos que concordar com isso, Divaldo. Pois é, você deu uma outra excelente ideia agora, né? Porque se a gente tirar da pauta esses assuntos de prestar homenagem, esses assuntos de nomear rua, essas coisas, sobra mais tempo, inclusive, para que todas as votações sejam nominais, Joilton.
Nominais. Aí todas as votações, então, das sessões ordinárias ou extraordinárias presenciais, que sejam, então, nominais. E aí fica muito claro para quem, na hora de votar, que tem que dizer, olha, eu tô votando sim ou eu tô votando não. Muito boa a sua ideia, viu, Joilton? Parabéns. Estamos aí. Obrigado, Divaldo. Vamos trazer aqui uma matéria importante, Divaldo. Essa não tem a matéria aqui, mas tem... está no portal Prudentino, é isso? A matéria que o prédio do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, é um prédio muito grande que fica ali na rodovia Raposo Tavares, de frente à base da Polícia Militar Rodoviária, e é um prédio muito grande. Atualmente, para quem não sabe, funciona lá o Escritório Regional de Planejamento, que é o ERPLAN. E lá tem lá o professor Francisco Torturello, não é? Que é o professor Chicão, que inclusive gosta muito da nossa programação aqui. Um abraço para o professor Chicão, né? E que está sempre nos ouvindo. É um privilégio muito grande tê-lo como nosso ouvinte, mesmo nos momentos que ele fica nervoso porque a gente faz algumas críticas aqui ao governo. Mas o que a gente faz aqui é reportar os fatos daquilo que está acontecendo. Tanto é que em todas as tentativas de processos contra esse repórter aqui, graças a Deus eu não fui processado em nenhum, porque a gente tem base e temos também conhecimento daquilo que estamos falando. Então, se a gente um dia for processado, até agora, dos mais de 100 processos, graças a Deus, em nenhum nós somos colocados para poder cumprir uma pena, por exemplo. Então, tá requisitado, hein, Joel? Olha, quem trabalha... A questão da crítica, quando ela é respeitosa, quando ela se refere ao embate à ideia, ela tem o propósito de contribuir para a melhoria. Você não pode acreditar que 100% das vezes todo mundo está certo. Não está. Né? As ideias elas precisam ser evoluídas e precisam ser melhoradas. E quando a gente gosta de alguém, não tem que concordar com ela o tempo inteiro, não. Tem que alertar quando está fazendo coisa errada. Porque se você não gosta da pessoa, você deixa ela se estrepar fazendo a coisa errada, né? Mas essa questão da adequação, o secretário Marco Vignoli, né, secretário de Desenvolvimento Regional, anunciou o investimento na cidade de Presidente Prudente para a instalação do que ele denominou padrão poupa-tempo para os assuntos do governo, né, os assuntos das secretarias do governo. E aí vai aproveitar um espaço que está ocioso lá no prédio do DR, para que haja essa reunião dos órgãos do governo ali, facilite o trâmite, principalmente em relação a outros órgãos públicos, em relação aos licenciamentos, né? Enquanto o poupa-tempo que a gente conhece ali em frente à rodoviária, ele é mais voltado aos cidadãos, esse escritório regional ele vai ser mais voltado às outras esferas de governo e também às pessoas jurídicas, às empresas, né? O importante, Odivaldo, sobre essa questão que o Marco Vignoli coloca, para trazer um atendimento do Estado, com exceção da saúde, né, da segurança pública e educação. E educação, né? Talvez o secretário tenha se equivocado sobre a questão da saúde, mas no portal Prudentino está bem esclarecido, e também no site da Prefeitura de Presidente Prudente sobre esse assunto. Mas só esses três que não teriam atendimento ali. O que acontece? Todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana, o prefeito ou ele vai com o carro oficial da prefeitura, ou até mesmo num voo aqui de Presidente Prudente para São Paulo, e todo mundo sabe que uma viagem dessa, todas as semanas aí, pelo menos, se for 2 vezes por semana, é 3, 4, 5 mil reais todas as semanas para uma viagem do prefeito a São Paulo. E muitas vezes ele vai lá para poder assinar um convênio com o Estado que não compensa sequer a viagem dele. Não compensa sequer a viagem dele. Principalmente municípios pequenos. Municípios pequenos. E o propósito disso daí é instalar o governo digital, né? Para acabar com os papéis, na tramitação de papéis. Isso daí, além de agilizar o trâmite, que não precisa levar o papel, né, em meio físico até São Paulo, você digitaliza e encaminha, você também tem essa facilidade de estar mais próximo das pessoas e dos governos. O primeiro escritório regional já está instalado em Bauru, e Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto são os próximos que serão instalados. Então, Prudente está aí na vanguarda do estado, né? Está. E precisaria estar mesmo, porque a distância é muito longa, né? Daqui de São Paulo é muito longe. Você imagina o prefeito que sai lá de Euclides da Cunha Paulista, né, de Rosana, de carro para ir para São Paulo, quase que 800 quilômetros de viagem. É uma coisa absurda, né? Então o prefeito às vezes vem de lá até aqui, Presidente Prudente, de Rosana, por exemplo,
vem até Presidente Prudente, pega o avião aqui, é um constrangimento. E inclusive, Divaldo, muitos prefeitos já morreram fazendo essa viagem. Muitos prefeitos já tiveram acidentes fazendo essa viagem. Então, tomara que o governo do estado tenha esta sensibilidade, que não só esses serviços, mas outros serviços venham, para que o prefeito só vá a São Paulo, por exemplo, para uma grande cerimônia. Uma grande cerimônia lá para fazer uma liberação grande de verbas, porque não há necessidade, muitas vezes, do prefeito estar se deslocando para São Paulo, que inclusive faria com que o governo ficasse mais moderno, adequado a uma nova realidade. Olha, Jô, eu diria que nem para grande cerimônia, que eu entendo que cerimônia é perda de tempo e dinheiro, viu? O povo tem que trabalhar, não tem que fazer discurso não, tem que entregar resultado. Todas as cerimônias que eu vou, Divaldo, eu participo muito dessa questão política. Inclusive nós vamos estar em Campos do Jordão, lá no Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios. E o que eu tenho visto nos últimos 2 meses para cá é um trabalho muito forte para ver qual dos dois vai despontar daqui nos próximos 2 anos. No caso, o Marco Vignoli ou o Rodrigo Garcia, para que possa ser o candidato à sucessão do João Dória. Então, o Rodrigo Garcia não é do partido João Dória, ele é do DEM, né, do Democratas, e o Marco Vignoli é do PSDB. Então, o que tem por parte dos prefeitos, dos deputados e também da cúpula dos cabeças pretas do PSDB, é para saber qual desses dois vai despontar daqui aos próximos 2 anos, 1 ano e meio no máximo aí, para que possa ser trabalhado para ser o próximo candidato à sucessão do João Dória. Porque o João Dória, todo mundo sabe que pretende ser candidato à presidência da República para o próximo pleito. Pois é, a gente vê, né, pessoal, se o propósito fosse colocar, o compromisso fosse com o país, com o Estado, com os cidadãos, né, com as gerações futuras, tudo bem, mas parece que aí um propósito individual, né? É individual e de poder, né? O poder tem que continuar, no caso aqui, com o grupo ligado ao PSDB, que está há quase que 30 anos comandando o estado de São Paulo. Há quase que 30 anos, né? Desde o Orestes Quercia, que elegeu o Fleury, que foi o último governador eleito não pelo PSDB, daí depois foi eleito o Franco Montoro, depois do Franco Montoro, Mário Covas. Franco Montoro foi antes, né? Franco Montoro foi antes do Orestes Quercia. Foi o Fleury, depois entrou o Fleury, depois entrou. Não, o Quercia, depois o Fleury. Isso, Quercia, depois o Fleury, depois o Covas. Depois o Mário Covas foi. Então o Franco Montoro foi antes desses dois, bem lembrado aqui pelo Divaldo. Então, o que a gente vê aqui quase que 30 anos, não que eu vou dizer aqui totalmente que o PSDB foi um erro para o estado de São Paulo, mas toda mudança é necessária para que a gente possa experimentar o novo, aquilo que não foi experimentado ainda. E a mudança não é de nome, Joelton, a mudança é de atitude. É isso que a gente precisa, de atitudes novas. Não adianta ficar aí com discurso, com tudo, e você olha o que a pessoa fez na vida inteira dela, foi tudo contra aquilo que ela está falando. Então a gente tem que avaliar as pessoas, sobretudo os políticos, pelo que fazem, não pelo que falam. E a novidade não é um nome novo, não é a idade nova, a novidade é atitude nova. Bom, vamos trazer aqui uma matéria antes de ir para o intervalo comercial. A economia opera abaixo da capacidade em todo o Brasil, aponta o Banco Central. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Dados divulgados pelo Banco Central apontam que a economia opera abaixo da capacidade em todo o Brasil. Segundo o boletim regional, o nível da atividade econômica no Norte recuou no trimestre encerrado em maio por conta do fraco desempenho da indústria extrativa no Pará e parcialmente compensado pelo comércio regional e pela produção do polo industrial de Manaus. No Nordeste, o cenário é resultado da combinação de elevação no volume de serviços prestados e principalmente nas vendas do comércio com a retração da produção das fábricas. A atividade econômica no Centro-Oeste também registrou queda no trimestre encerrado em maio, por conta da retração nos setores industriais, especialmente os segmentos da transformação e de energia e saneamento. Já a economia na região sudeste do país nos últimos meses apresentou um resfriamento no ritmo de recuperação por conta da produção industrial, impactada principalmente pela atividade extrativa e pelo volume de serviços. De acordo com o Banco Central, a evolução dos principais indicadores econômicos da região sul reforça o processo de acomodação da atividade no primeiro semestre do ano, em linha com a trajetória observada no país.
Segundo o economista Ciro Almeida, são as reformas estruturais unidas entre si que vão fazer com que o Brasil cresça economicamente. A reforma da Previdência é o primeiro passo. A medida provisória da liberdade econômica também é uma agenda muito importante. Na sequência, também, a expectativa da reforma tributária. Aí sim a gente está construindo toda uma agenda reformista que é essencial para a retomada da atividade econômica. E aí a gente vem com outras sequências, que é a entrada de capital estrangeiro, a ancoragem da expectativa de confiança, a segurança jurídica. Todo esse universo de agendas, de ações, são importantes para a retomada da atividade econômica sustentável do Brasil. No que se refere ao mercado de trabalho, o emprego com carteira assinada dá sinais de abatimento no ritmo de expansão. Por outro lado, o recuo da taxa de desocupação e a expansão da massa de rendimentos sugerem a ampliação da demanda nos próximos trimestres, que deverá ser ampliada pela liberação de recursos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, o FGTS. Reportagem Cíntia Moreira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A economia do Brasil opera abaixo da capacidade, aí está apontando o Banco Central. Pois é, Joilton, nós ainda não tivemos a confiança, né, para o investimento pleno. Nós passamos o primeiro semestre inteiro nos arrastando para aprovar a reforma da Previdência. Nós vimos que a discussão não era propriamente os termos da reforma, se isso daí beneficiaria o país, né? Tanto é que logo na sequência foi aprovada a medida provisória da liberdade econômica e algumas horas depois, aquilo que realmente era de interesse do Congresso, que era a lei de abuso de autoridade, que por si só já é um abuso, né? Então, nós precisamos mais celeridade na aprovação das reformas, da reforma tributária principalmente, para que nós tenhamos um ambiente de mais estabilidade, que as pessoas consigam confiar no futuro e fazer os investimentos para gerar os empregos que a gente precisa. Bom, agora são 11 horas e 25 minutos, nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, trazendo aqui o recado dos nossos ouvintes, as pessoas que estão ligadas aqui nas redes sociais da Rádio Prudente AM. Vamos ao intervalo, já a gente volta. Conexão Prudente. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada, Funada. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
Agora são 11 horas e 28 minutos, 11h28. Nossas redes sociais, como que estão aí? Quais os comentários? Hoje, Wilton, temos aqui o João Paulo dizendo que é impressionante como se fazem leitolas que não geram efeito para a população. O que deixa triste é que o tempo e o dinheiro gasto com isso é pago por todos nós. Tem também aqui o Carlos dizendo que o município tem diversos problemas, inclusive com terceirização de escolas. Tem problema de parceria com ONG, que seria de secretário. E enquanto isso, tem professores concursados, aprovados em concurso, que aguardam serem chamados para trabalhar. Bom, está aí as nossas redes sociais. Você pode também entrar em contato aqui conosco no telefone 2104-6023 ou final 24. É isso mesmo, né, Jonatas Caetano? Os nossos telefones aí para que as pessoas possam entrar em contato conosco. Telefones liberados para você, ouvinte, poder opinar também sobre as questões. Então participe conosco, nos ajude aí a fazer essa programação. Vamos falar sobre o PIS e PASEP. PIS e PASEP, que começam os pagamentos. Caixa Econômica e também o Banco do Brasil já começam a fazer os pagamentos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Nesta segunda-feira, a Caixa e o Banco do Brasil começam a fazer o pagamento de cotas do PIS/PASEP. Os correntistas dos dois bancos vão receber automaticamente na conta a partir desta segunda e os que não têm conta nos bancos podem fazer os resgates conforme calendário divulgado pelas duas instituições. Tem direito a receber quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 88 e não há prazo final para a retirada do dinheiro. De acordo com a Caixa, que administra o PIS, mais de 10 milhões de trabalhadores têm direito ao saque. O Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, informou que cerca de 1,5 milhão de cotistas podem receber ou retirar o dinheiro. Para mais informações e para saber se tem direito às cotas dos fundos PIS e PASEP, acesse o site das duas instituições. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Ô Divaldo, tem a questão do PIS/PASEP, que é um bom dinheiro que entra na economia brasileira. A partir de agora os pagamentos já começam a ser liberados. Joelton e ouvintes, eu fico indignado, completamente indignado, quando eu ouço alguém dizer que isso daí é um privilégio que está dando para as pessoas que vão receber. Que é um favor que o político está fazendo. Isso é dinheiro seu, trabalhador. Que o patrão, em vez de dar para você, ele é obrigado a entregar para o político administrar. O dinheiro, ele deve servir ao seu dono, não ao seu administrador. E nós vimos aí todos esses anos o Fundo de Garantia rendendo quase nada e sendo emprestado para essas empresas que hoje estão enroladas na Lava Jato, e a Lava Jato mostrando por que é que o dinheiro era emprestado a juro baixo lá. Para você, trabalhador, que é o dono do dinheiro, o rendimento é 3% ao ano. Se você quiser comprar uma casa, ele é 9%, 10% ao ano se você for de baixa renda. Agora, para JBS, para Odebrecht, isso aí era emprestado quase de graça. Então você que é o dono do dinheiro, paga caro para se quiser pegar o seu dinheiro emprestado. Agora, o empresário amigo do rei paga baratinho, desde que, é claro, como mostrou aí a Lava Jato, ele paga o pedágio, entre aspas, que eu estou fazendo aqui, quem está vendo na internet viu as aspas. Isso é uma vergonha, o dinheiro do trabalhador tinha que sacar tudo e não ficar pedindo pelo amor de Deus para sacar não. Tinha que usar o dinheiro com o que quisesse, porque ninguém, Joilton e ouvinte, Jonatas, ninguém é melhor para fazer as suas escolhas que as próprias pessoas. Então você ganhou dinheiro, você tem o direito de fazer o que você bem entender com esse dinheiro, não precisa ficar pedindo bênção para governo não. Até falando sobre a questão do dinheiro do trabalhador, Divaldo, toda vez que você vai ao supermercado, vai no posto abastecer o seu veículo, você que tem veículo, qualquer coisa que você fizer, você tem ali um negócio chamado imposto. Tem muitos produtos que você chega a pagar 60% de impostos neste produto para que você possa adquiri-lo. Um monte de produtos são assim, mas todos os produtos que você vai comprar, você paga impostos.
Você paga imposto do IPVA, você paga IPTU, que é o imposto municipal, e tantos outros impostos que são pagos aí, uma taxa da cobrança de energia elétrica, que é uma taxa que é cobrada pelos municípios, enfim. Daí a população, por exemplo, o munícipe vai lá no posto de saúde e vai lá e recebe um bom tratamento, lá um bom atendimento lá no posto de saúde. Louvável, né? Que realmente receba esse tratamento quando recebe, porque pelo Brasil afora a saúde tem sido uma porcaria, o atendimento público na saúde aqui desse país. E você, trabalhador, você que é o que está ouvindo a gente aí, Edivaldo, é importante dizer que ele não está fazendo nenhum favor para você não. Ele está devolvendo para você aquilo que você pagou de imposto. Se, por exemplo, se você vai fazer uma compra no mercado, vamos lá colocar aqui um número aqui, R$1.000, você pode ter certeza que R$400 no mínimo vai para o governo federal e depois é distribuído isso para os municípios e também para os estados. Embora não esteja na pauta do nosso programa, eu tenho que fazer uma observação em relação a isso que você falou, Júlio. Fique à vontade. A gente vê as pessoas... Primeiro, tem gente que acha que não paga imposto. Então, se você toma água, você paga 40% de imposto do custo daquela água. Então, todo mundo paga imposto. Tá? Não tem nada que seja grátis. O governo te diz que é grátis, né? Mas você pagou um monte de imposto escondido para ter acesso àquilo lá. E custa muito mais caro do que se você tivesse feito a escolha de pegar aquilo lá. Então, assim, todo mundo paga imposto e paga caro. Quando você está precisando de algum serviço que é teu direito ter, e alguém vem te vender um favor para você ter acesso àquilo que é seu por direito, esse alguém aí, se realmente for te gerar algum que ele vende como sendo um privilégio, né? Furar uma fila de exame, furar uma fila de vaga de creche, vota em mim que eu vou conseguir que você fure essa fila. Primeiro, essa pessoa não tem interesse algum que aquilo funcione direito, para que você exerça o seu direito sem precisar dele. O interesse dele é que aquilo lá não funcione para que você precise dele e continue votando nele. Segundo, se eleita essa pessoa for, chegando lá, ela vai dever o favor para alguém, que foi quem beneficiou, quem permitiu que você furasse a fila X ou a fila Y. E aí vai ter aumento de imposto, vai ter medida de... Tudo que você é contra vai acontecer, porque essa pessoa vai ficar devendo um favor e vai ter que votar conforme aquela pessoa quiser. Então, se você ajuda a eleger gente que faz esse tipo de, entre aspas, favor, para que você tenha acesso àquilo que é seu por direito, você saiba que você nunca vai ter o seu direito respeitado. Porque essa pessoa não tem o interesse e, além disso, ela ainda está devendo favor para alguém que ajudou ela nisso daí. Toda vez, senhor Jonatas, eu não sei se o Jonatas vai lembrar, mas toda vez que você for num posto de saúde, receber um bom atendimento dos funcionários que lá estão, tanto os funcionários quanto o médico que está lá, lembre-se, recentemente foi divulgado que somente um deputado federal num tratamento dentário gastou quase que R$150 mil. 157 mil. 157 mil reais. Lembre-se disso. De repente você está com uma dor de dente aí faz uma semana, lembre-se desse deputado. 157 mil reais, Jonatas. Ô Joilton, a questão que o Edivaldo colocou e vale ressaltar, que tem tudo a ver com a matéria que vai vir a seguir. Verdade. O dinheiro dos nossos impostos tem que ser usado para benefício do povo brasileiro. Por exemplo, o Porto de Santos, responsável por praticamente 60% do PIB nacional, precisa de reformas, ampliações, mas modernização. Mas o que o governo anterior preferiu fazer? Preferiu fazer um porto em Mariel, em Cuba. As rodovias do Brasil precisam de mudanças, mas foram fazer rodovias na Venezuela e na Bolívia, através das empreiteiras dos amigos do rei. E não adianta falar que o dinheiro foi emprestado para a Venezuela, que foi emprestado para Moçambique, que foi emprestado para Cuba, porque nós temos visto que esses países não estão pagando. E a questão também de Cuba, como o Divaldo colocou, a questão dos mais médicos. Os médicos cubanos que tinham compulsoriamente tomado 70% do seu salário, que era enviado para a turma do Fidel.
Ou seja, ele ficava com 30%... Isso não é escravidão, não? Então, ele ficava com 30% do valor e os outros 70% eram enviados para financiar a ditadura cubana. Lamentável que o governo brasileiro tenha patrocinado tudo isso. Mas olha, vamos trazer mais uma matéria. Falta coleta de esgoto para quase metade da população brasileira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Algumas regiões do Brasil cresceram 10% em saneamento de 2008 a 2017. Apesar desse avanço, 45% da população brasileira segue sem esgoto no país. É o que revela o Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgoto, o CFA-GESAI. A ferramenta, criada pelo Conselho Federal de Administração, traz um panorama completo da situação, com dados municipais e estaduais e ainda índices por mesorregião e macro-região. De acordo com o administrador e idealizador do GESAI, José Antônio Campos Chaves, a falta de coleta de esgoto atinge principalmente as regiões Norte e Nordeste. Se você olhar a média do Brasil, e a média, por exemplo, do Distrito Federal, por exemplo, coleta 84% do esgoto. É uma das melhores performances. São Paulo, 79%. Mas aí você olha o Pará, 6%. Paraíba, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Piauí, essa região Nordeste, também a média dela é muito fraca. A melhor performance é da Bahia, com 57% de coleta de esgoto. O pior índice da região Nordeste fica por conta do Piauí, que coleta apenas 10% do esgoto. Isso quer dizer que 90% da água que chega na casa do piauiense vai parar em locais inapropriados como fossa ou mesmo em rios. Se você tem interesse em saber como estão os indicadores na sua cidade, estado ou região, basta acessar www.gesai.org.br com login senha público sem acento. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Conexão Prudente. É lamentável que um setor tão importante para nós brasileiros esteja tão esquecido pelos governantes, essa questão da infraestrutura e da falta de esgoto praticamente para metade dos brasileiros, Divaldo. Pois é, Júlio, nós vimos aí, gostaria de reforçar o endereço gesai.com.br. Entrem lá e confiram a situação. Aqui na nossa região nós temos uma situação, principalmente em Presidente Prudente, muito mais favorável, né? Nós temos coleta aí, pelo menos é o que diz a Sabesp, em 100% da cidade, e nos municípios da região também a proporção é muito grande. A coleta e o tratamento do esgoto, acima de uma questão de dignidade, né? É uma questão de saúde e é uma questão de dignidade da pessoa. E nós temos hoje a maior parte desse serviço prestado ou diretamente pelos governos, sejam estaduais ou municipais, ou então por empresas vinculadas a esses governos, né? E é muito precária a condição. Nós vimos na reportagem o estado do Piauí com 10% de atendimento. E o quanto se gasta a mais com saúde pública, Joilton, por conta disso. E eu tô falando de dinheiro somente, mas a gente tem que pensar em algo que é muito maior que isso, que é a qualidade de vida dessas pessoas que estão envolvidas. E o Congresso Nacional, nesse ano, teve a capacidade de negar a possibilidade da iniciativa privada fazer esses investimentos que nós tanto precisamos. Vai tirar esse dinheiro de onde se o governo não tem? Se o Bolsonaro estava falando agora, o presidente estava falando que não tem dinheiro, que parte do atendimento do Exército vai ter horário reduzido porque não tem dinheiro para sustentar isso daí. Gente, nós vamos continuar condenando os nossos cidadãos a viver nessa situação sem tratamento de esgoto, contaminando o meio ambiente. Cadê os defensores do meio ambiente? Ou a preocupação dos defensores do meio ambiente, eu digo mesmo os brasileiros, eu não estou falando só das ONGs, não. É só com a Amazônia? Cadê a preocupação com as pessoas que principalmente são as pessoas mais pobres, que sofrem com isso daí, com a falta de tratamento de esgoto? Quem aqui nunca foi para as praias de Santa Catarina e não voltou cheio de virose? Isso daí é falta de tratamento de esgoto, gente. E não é só lá no Piauí, não. É em lugar que rico também frequenta. Nós temos que dar mais atenção a isso, temos que tratar isso com seriedade. Isso é uma questão de saúde, sim, e é uma questão de dignidade das pessoas.
Olha, segundo o Antônio Carlos Mendes Tami, ex-secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, ele, uma palestra que eu assisti dele, a cada R$1 que você faz investimento em saneamento básico, você economiza 5 na área da saúde. A conta, para qualquer matemático, para qualquer pessoa, seria uma conta simples, né? Melhor fazer investimento na área do saneamento básico para não ter gastos com a saúde, né, Divaldo? E além disso, Juilton, isso daí é uma questão que a gente está falando só de dinheiro, mas tem uma questão muito maior que isso, que é a dignidade da pessoa. E você está falando de dinheiro, né, do custo com a saúde, mas essa pessoa deixa de trabalhar, ela deixa de produzir. Ela pode, de repente, num caso mais extremo, acabar perdendo o emprego por conta disso. Então, nós precisamos ter atenção a isso sim. Isso é um caso grave e que fica aí escondido. Não é importante porque a coleta de esgoto ela fica enterrada, mesmo ninguém vê, né? Ninguém vê, é obra que não vê, né? É isso que é... Presidente Prudente hoje, segundo a Sabesp, é 300%, né? Esperamos que isso continue e que possa ser uma tônica no Brasil inteiro. Mas a CETESB levantou poluição em alguns riachos aqui no entorno de Prudente, viu, Sabesp? E precisa ser visto isso o mais rápido possível. Bom, são 11h44, nós vamos ao último intervalo comercial aqui do Conexão Prudente. Daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui para você. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Coisa que não largo é um chima e um bom churrasco, mas um churrasco com aquele gostinho do sul. Só na Nova Tchê, o autêntico churrasco gaúcho. Amplo espaço para casamentos e formaturas. Novidades todos os dias. No almoço e jantar. Nova Tchê Churrascaria, Rua Padre João Goetz, 755. Churrasco gaúcho em Prudente, Nova Tchê Churrascaria. E toda sexta tem promoção no jantar no rodízio para casal. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h46. Você está sintonizado na Prudente AM 1070. Quem quiser fazer contato conosco, Divaldo, através das redes sociais. WhatsApp 18996333398 ou facebook.com/prudenteam. Um abraço aqui para a Sirene, para o Ananias Pinheiro, também para o Alexandre, Roberto, para o Tico, corretor. Um abraço, Tico. Estão aqui na escuta conosco. O Roger também, o prefeito da cidade de Álvares Machado, mandou uma mensagem aqui. Está sintonizado aqui no nosso programa também. Lembrando que amanhã o Bruno Maluli volta a apresentar o programa normalmente. Bom, presidente do Senado age contra a publicidade de gastos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, briga na justiça para que sejam mantidas em sigilo notas fiscais dele que apontam gastos realizados até julho deste ano. São despesas relativas ao exercício do mandato de senador que variam entre 30 mil
R$245 mil. Esse dinheiro pode ser usado com passagens, serviços postais, hospedagens, combustíveis, entre outros. Desde fevereiro, a Alcolumbre negou 45 pedidos de pessoas que querem ter acesso ao conteúdo dessas notas por meio da Lei de Acesso à Informação. Uma situação que, para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, é um desrespeito com a sociedade. Se o Senado paga essas verbas, são os recursos que nós, cidadãos, pagamos de impostos, taxas, contribuições. Então, nada mais natural do que os contribuintes saberem como os seus representantes estão gastando o nosso dinheiro, o nosso imposto, né? A decisão do Senado é contrária à da Câmara dos Deputados. A Casa divulga as cópias das notas fiscais apresentadas pelos atuais e ex-deputados, independentemente da vontade dos parlamentares. Gil Castelo Branco lembra que é assim que tem que ser e que, se o Senado não divulgar as informações, o Judiciário tem que intervir. É isso que tem que acontecer. É lamentável que isso ainda não tenha acontecido, né? Então eu espero que venha acontecer. E se não acontecer, eu acho que o Judiciário tinha que tomar providências, porque o Senado não pode ser um órgão que descumpra a lei de acesso à informação impunemente, né? A assessoria do presidente do Senado justifica que a publicação das notas com os gastos realizados até julho só não ocorreu por problemas no programa que insere os dados, mas que tudo será resolvido. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h49, Divaldo. É mais uma vergonha que esse Davi Alcolumbre faz. Seu Davi Alcolumbre, o senhor foi eleito presidente do Senado porque algumas pessoas tinham esperança que o senhor fosse fazer alguma coisa diferente do Renan Calheiros. O que nós temos visto, no entanto, é que o senhor continua fazendo exatamente as mesmas coisas que todo mundo condenava que o Renan Calheiros fazia, que é não prestar contas, e é um dever de todo agente público prestar contas daquilo que faz e daquilo que gasta do dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Nós somos um país com carga tributária de primeiro mundo e com serviços públicos de péssima qualidade. O senhor tem sim que prestar contas do que o senhor faz, e todos os outros senadores também têm que prestar conta do que faz. A transparência é fundamental, é um direito do cidadão que paga tudo aquilo que vocês torram por aí, e tem senador que torra gastando 85 funcionários no gabinete, como tinha na legislatura passada o senhor Hélio José. E o engraçado é que esse Hélio José, ouvinte Joilton, ele é do Distrito Federal. 85 funcionários no gabinete, para enfiar onde? Esses 85 funcionários. E tem hoje senadores que tem em torno de 70, inclusive do Distrito Federal. Gente, o Distrito Federal tem 3 milhões de habitantes, 33 unidades, que seriam cidades, né? Lá tem outro nome. É um absurdo alguém torrar tanto dinheiro com um assessor desse jeito. E aí não quer prestar conta. Por que não quer prestar conta? Tá escondendo o que, senador? O que o senhor quer esconder? Porque só pode ter o que esconder, né? Porque se não tivesse o que esconder, não tinha prestado contas. Vamos abrir essas contas aí, Davi Alcolumbre. É dever do senhor fazer isso, viu? É um dever, mas o Divaldo foi corretíssimo, viu? Que todo mundo esperava que ele fosse diferente do Renan. Eu não esperava não. Todo mundo esperava. Eu, por exemplo, esperava, Divaldo. Tá chegando alguém novo. O meu candidato lá era o Regufe. Regufe, sem partido. É um cara que tem 10 assessores. Um senador que tem 10 assessores, tá? Gasta quase nada dessa verba que aí eles estão querendo, com dificuldade em explicar, né? Pra querer esconder. Ele gasta quase nada disso daí. Bom, são 11h52. Vamos à próxima matéria. Consultoria do Senado. Indicação de Eduardo Bolsonaro é nepotismo. Essa novela vai longe. Conexão Prudente. A Consultoria Legislativa do Senado Federal concluiu que é nepotismo a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, ao cargo de titular da Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O argumento para defender esta possibilidade é de que o cargo de embaixador é um cargo comissionado
no qual é vedado o nepotismo. Isto está previsto no decreto de número 7.203 de 2010 e em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Este parecer da Consultoria Legislativa foi finalizado em 13 de agosto. Ainda não houve formalização do nome de Bolsonaro como o indicado para comandar a Embaixada Brasileira em Washington. O presidente da República, Jair Bolsonaro, no entanto, desde julho cogita esta possibilidade. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Por parte do Bolsonaro, parece irreversível essa indicação. Mas essa novela ainda terá outros capítulos, né, Odivaldo? Pois é, o Joilton, essa questão do Eduardo, inclusive ele está adiando essa indicação porque tem agora em setembro o Congresso da ONU, né? Ele não disse que não quer chegar lá com uma derrota, então ele admite a possibilidade de derrota. E aí nós ficamos gastando tempo e energia com isso, sendo que nós deveríamos estar gastando tempo e energia para resolver os diversos problemas que o Brasil tem, né? Eu já comentei bastante sobre esse caso, eu me recuso a avaliar o Eduardo Bolsonaro como possível embaixador. Eu entendo que ele tem algumas qualidades e que essas qualidades devem ser utilizadas para a condição dele de deputado federal, que ele foi eleito, e eu entendo que as qualidades para embaixador, para o exercício do cargo de embaixador, deveria deixar para alguém que as tenha, que nós precisamos lá de gente que seja capaz, sim, gente que tenha afluência no inglês, sim, gente que tenha bom relacionamento, não só com o Trump, porque o Trump não é os Estados Unidos, ele é um representante do país, mas ele não é os Estados Unidos, e nós deveríamos focar os esforços do governo em outras questões, como, por exemplo, acabar de aprovar a reforma previdenciária e aprovar a reforma tributária, aprovar o pacote anticrime. Eu entendo que as energias do governo deveriam estar sendo gastas nisso. Bom, vamos então trazer agora: Bolsonaro ameniza discurso sobre troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro amenizou o discurso que vinha fazendo sobre a troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois de citar problemas de produtividade na Superintendência Regional e reagir contra o novo nome apontado pela PF, ele voltou atrás e disse que tanto faz a indicação dele ou da instituição. Tudo começou na última quinta-feira. Em coletiva, Bolsonaro disse à imprensa que iria substituir o superintendente da PF no Rio, Ricardo Saad, por problemas de produtividade. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Motivo? É questão de produtividade. Após a declaração do presidente, a PF informou em nota que a mudança já estava prevista havia meses e não tinha relação com a avaliação de Bolsonaro. No comunicado, anunciou o nome de Carlos Henrique Oliveira Souza, superintendente regional em Pernambuco, para o Rio. Jair Bolsonaro rebateu e disse que o escolhido seria Alexandre Silva Saraiva de Manaus, porque quem manda é ele. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o Lau de Manaus. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? Na sexta-feira, Bolsonaro mudou o discurso e disse que tanto faz quem vai ser o novo comandante da PF no Rio. É tremendo programado, eu acho que ele vai para o exterior que estava lá. Eu sugeri o de Manaus e o de Pernambuco não tem problema. Enquanto as farpas continuam entre a PF e o presidente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, segue calado. Ele ainda não se manifestou sobre a troca. De acordo com a Polícia Federal, desde janeiro já foram trocados 11 superintendentes. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Conexão Prudente. Agora são 11h57. Antes de passar para o comentário final do Divaldo Cerezini, vamos fazer um retrospecto bem rapidinho aqui. 1988, Constituição Brasileira. Ela foi promulgada na intenção de que pudéssemos ter aqui um parlamentarismo, não um presidencialismo.
Porque tudo que o presidente precisa fazer, ele precisa de autorização do parlamento. Ele precisa do Congresso Nacional, os governadores precisam das Assembleias Legislativas e os prefeitos precisam das câmaras municipais. Haja vistos aqui os vetos do prefeito que tem sido derrubado pela Câmara Municipal de Presidente Prudente. Quando o presidente Bolsonaro diz que quem manda é ele, isso abre um precedente muito grande para que aqueles que não gostam, que aqueles que querem cada vez mais pior esse país, possam fazer alguma coisa que o presidente um dia possa se arrepender das palavras que ele diz que quem manda é ele. Divaldo. Joelton, tem que ter muito cuidado com tudo que fala, principalmente quando está num cargo tão alto, né? É evidente que dentro do executivo a última palavra sempre deveria ser a do presidente, mas quando ela venha a ser provocada, né? Eu particularmente entendo que escolher representante regional de qualquer órgão que seja, independente de ser a Polícia Federal, por mais relevância que a Polícia Federal tenha, não deve ser o papel do presidente da República. Nós temos, antes dele, um ministro da Justiça, antes do ministro da Justiça, um delegado-geral da Polícia Federal, que deveriam ser pessoas da confiança do ministro, da confiança do presidente da República e pessoas capazes de fazer essas escolhas, né, Joelho? Então, afinal, foram pessoas colocadas pela vontade dele lá. Então, eu entendo que o presidente ele não tem tempo para cair no detalhe da discussão. Ele tem que direcionar a discussão, orientar, dar o caminho, dar o rumo, né? Mas quem vai fazer a coisa acontecer não pode ser o presidente. Se ele gasta muito tempo com um assunto pequeno, ele deixa de ter energia e o pensamento voltado para aquilo que realmente é grande. Como nós acabamos de dizer, temos assuntos de extrema relevância que ele está conseguindo pautar. Reforma da Previdência, reforma tributária, a questão do combate, da lei de combate à criminalidade, então anticorrupção. A gente precisa dos esforços aí. Escolher quem vai ser o delegado de tal região, vamos deixar a própria Polícia Federal resolver isso por meio do seu delegado-geral. Jonatas Caetano, muito obrigado pelo seu trabalho e vai continuar aqui com as feras do Semensat. Um abraço, Joilton. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Divaldo, obrigado também mais uma vez aqui, junto com você. Foi um prazer, um privilégio mais uma vez estar com você. Obrigado, Joilton. Obrigado, ouvintes. Até amanhã. Um forte abraço. Conexão Prudente volta amanhã a partir das 11 horas da manhã com a apresentação do Bruno Maluli, com a presença aqui do Divaldo, também do Jonatas, da Bia, que sempre está aqui na produção. Está chegando Luiz Semensati para falar tudo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu a vice-liderança, hein? Flamengo encostou. O bom de tudo isso, que dos 6 primeiros colocados, os paulistas estão aí entre esses 6 aí. Daqui a pouco, o meu amigo Oliverto Fatioli, que é corintiano dos bons, assume o microfone aqui. Um forte abraço e até lá.